Entre as centenas de sítios arqueológicos já registrados pela ciência em Mato Grosso do Sul, nós podemos fazer uma distinção entre o tipo desses sítios. Nós temos esses sítios de caçadores-coletores pré-históricos, que são basicamente caracterizados pelas ferramentas ou vestígios do lascamento de pedra e inscrições rupestres, e também temos sítios arqueológicos a céu aberto com vestígios cerâmicos. Nesses locais, podemos afirmar com certeza que houve aldeamentos indígenas pretéritos, ou seja, os antepassados dos índios atuais. Alguns desses sítios com vestígios cerâmicos, eles foram ocupados por índios, por sociedades indígenas que já não existem mais. Algumas, inclusive, desapareceram antes mesmo do descobrimento do Brasil. Nós temos certos tipos de sítios com vestígios cerâmicos que não podem ser associados diretamente a nenhum outro grupo indígena conhecido do período colonial para cá. Agora, quando nos perguntamos novamente da onde vieram esses índios, qual é a origem dos produtores dessa cerâmica arqueológica atribuída às sociedades indígenas pretéritas, nós não podemos afirmar ainda com convicção nada sobre isso. Apenas que, provavelmente, a maior parte desses grupos indígenas que povoaram, que foram a base, que são os antepassados dos índios atuais, vieram de outras regiões, outros estados brasileiros ou mesmo de países vizinhos, como o Paraguai e a Bolívia. Então, os índios compuseram sociedades bem mais complexas que os caçadores-coletores, ou seja, enquanto que os caçadores-coletores formavam bandos de 20 e 30 pessoas, esses aldeamentos indígenas já tinham algumas centenas de pessoas vivendo em torno de um mesmo objetivo, que é garantir a sua sobrevivência, e para tal estabeleciam padrões, normas de relações sociais, normas de produção e outros itens culturais necessários para manter a articulação do grupo. Quando nós paramos para pensar arqueologicamente sobre o que a cerâmica, o vestígio cerâmico pode nos falar sobre o passado, uma das primeiras conclusões que nós tiramos é que haviam diferentes povos vivendo aqui, fazendo cerâmica de forma diferente. A cerâmica, portanto, passa a ser um testemunho identitário. Em outras palavras, cada índio faz a cerâmica de um jeito. Melhor dizendo, cada sociedade indígena faz a cerâmica de um jeito, obedecendo esses critérios: a confecção, a decoração, o formato e o uso. Então, dessa forma, encontrando cerâmicas diferenciadas, nós temos condições de reconstruir uma cartografia das sociedades indígenas que viveram no Mato Grosso do Sul pré-colonial. Então, uma parte desses sítios nós podemos identificar com clareza como sendo sítios vinculados ao passado dos índios atuais. A outra parte de sítios arqueológicos que surge dessa cartografia produzida pela cerâmica arqueológica, ela não nos permite uma associação com os índios atuais. Quer dizer, não foi só a chegada do colonizador europeu que fez com que se extinguissem populações indígenas em Mato Grosso do Sul. Um exemplo que eu estou falando, na região da Bodoquena, da Serra da Bodoquena, ali no município de Bodoquena mesmo, em cavernas que existem naquela porção da Serra da Bodoquena, nós encontramos diversos recipientes de cerâmica, encontramos pequenas estatuetas feitas de cerâmica, que inclusive se encontram aqui na exposição do Museu de Arqueologia, e que nós temos algumas datações para essa cerâmica que nos remetem a 700, 800 anos atrás. Porém, as características tipológicas dessa cerâmica são tão próprias que não podem ser associadas a outros grupos indígenas conhecidos. Então, nós entendemos a partir daí que deve ser algum grupo de indígenas
que desapareceu, alguma sociedade, alguma etnia que desapareceu antes do descobrimento do Brasil. Uma das evidências arqueológicas mais espetaculares da nossa pesquisa, da nossa coleção e da nossa exposição aqui no Museu de Arqueologia é a cerâmica guarani. Durante os últimos 15 anos, a equipe de arqueólogos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desenvolveu pesquisas arqueológicas sistemáticas no Vale do Rio Paraná, sobretudo na margem direita, que é a margem sul-mato-grossense. E ali foram identificados algumas dezenas de sítios arqueológicos que são correspondentes a antigas aldeias guaranis, que são testemunhos de aldeamentos indígenas, fabricantes de uma cerâmica considerada guarani naquela região. Então, nós temos hoje aqui no Museu de Arqueologia, temos aqui na exposição uma coleção variada de recipientes, alguns inteiros, outros foram restaurados, outros são parciais, que mostram aspectos do cotidiano, da vida, da cultura material dessas sociedades indígenas filiadas ao grupo Guarani. O que é interessante é que esta cerâmica que nós encontramos, temos certeza que foi produzida pelos os antepassados dos atuais índios Guarani, hoje ela não é fabricada mais. Daí vem a importância cultural, pedagógica e educativa do museu e dessa exposição. Analisando os recipientes de cerâmica, alguns parciais, outros inteiros que foram recuperados nas escavações, sobretudo ali no Rio Paraná, nós podemos, pela tipologia dos potes, pelas suas características em geral, reconstituir o seu modo de vida, pelo menos parcialmente. Então, por exemplo, um formato de um recipiente de cerâmica que tenha uma aparência globular. Nós sabemos que esse tipo de recipiente era utilizado para cozinhar os alimentos, milho, peixe e outros tipos de alimentos a serem consumidos cozidos. Outros tipos de formato, por exemplo, de um recipiente que nós chamamos de cambuci, ele reproduz o que hoje é a forma da cuia da erva mate, onde a população sul-mato-grossense, indígena ou não, toma diariamente o seu chimarrão, o seu tereré. Então nós percebemos que o formato da cuia está presente já na cerâmica do índio Guarani. Inventor, digamos assim, do consumo da erva mate foi o índio Guarani. E outras inferências que podemos tirar analisando as formas do recipiente. A análise tipológica da cerâmica nos ilumina o dia a dia dessas pessoas.